Amado, hoje nós vamos estudar sobre o anticristo, o homem mais perverso, o homem mais mau, o homem terrível. Nunca houve um homem como esse. O que vai acontecer? Ao arrebatamento da igreja, a igreja vai subir. E o que? A hora que a igreja subir, que irá manifestar o anticristo, tá? Hoje em dia a gente fala muito, as pessoas estão indicando, várias pessoas que aparecem no cenário mundial, com algumas características do anticristo, e a turma fica apontando, principalmente aquele presidente da França. Mas nós vamos ver aqui que falta muito mais coisas. Eu vi um comentário de 10 itens que características da pessoa dele sobre o anticristo. Mas vamos ver aqui, olha, a igreja subiu. Eu vou usar muito o livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, no capítulo 1, que é a introdução, 2 e 3 capítulo, está a igreja, né, de Éfeso até lá a Filadélfia, e depois 4 e 5 de Apocalipse mostra o trono de Deus e o trono do Cordeiro. E no sexto, Apocalipse 6, versículo 2, que diz aí, olha, vamos ler? Olhei e diante de mim estava um cavalo branco, e o seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Aí aparece, essa pessoa não é Cristo, esse é o anticristo, e ele aparece aí, né, de branco, trazendo uma falsa paz, tá? Que ele está concordando e trazendo tranquilidade para a humanidade, e ele se manifesta. Você pode ver que é um arco sem flecha. Ele não vem para o quê? Ele mostra assim uma pessoa muito boa, né? Mas esse primeiro selo aí é do anticristo. E vamos falar hoje sobre 20 segredos do anticristo. Olha, 20 segredos, nós vamos tentar rapidamente falar aqui do anticristo. Olha, se hoje chegasse um homem e desse uma solução rapidinha nessa pandemia, todo mundo ia adorar, todo mundo ia o quê? Ia se prostrar diante dele, a maioria, porque todo mundo aí eu não estou falando de igreja, estou falando de pessoas, né? Iam se prostrar, ia ovacionar, ele ia sair lá, ia ficar lá no alto, porque o povo está clamando porque um socorro, a trombeta de Deus está tocando. Nós podemos ver que o mundo está se preparando para o quê? Um governo geral. Então a primeira coisa que você vai pôr sobre o anticristo é que ele é um governo político mundial. Então vamos ler aqui o que João fala, capítulo 2 e o versículo 18, 1 João 2, 18. Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Então, aqui ele fala sobre o anticristo, né? É contra a pessoa de Cristo, é contra o nome de Cristo, é contra o poder de Cristo, é contra a igreja de Cristo. Falar de Deus, tem pessoas que não gostam, mas eles aceitam. Mas quando fala de Jesus Cristo, as pessoas têm o quê? Uma repulsa, porque já no mundo opera o anticristo. Então, ele é contra a pessoa, contra o poder, contra a igreja de Cristo. Tem outro nome que é dado a ele, né? Nesse primeiro item aí, é que ele é chamado de besta, de ímpio, pequeno chifre, rei do norte, rei de Babilônia, rei feroz de cara. Então esses nomes, tudo se refere ao anticristo, tá? Agora como que é? Vamos ver, a natureza dele, a natureza humana do anticristo. Primeira
coisa, Daniel 11:36 diz que ele é um gênio em oratória. Dizia que Hitler, ele começava a discursar e que muita gente começava até a se delirar ouvindo a voz dele. Mas aqui, esse homem, ele vai o quê? O poder dele de persuasão, ao dar um discurso, a falar uma coisa, vai todo mundo o quê? Ficar admirado com o poder e a capacidade dele de se comunicar, de se impor e que as pessoas aceitem o que ele está falando. Então, primeiramente, ele será um gênio em falar. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Tá? Então ele vai ser uma pessoa assim de grande influência na comunicação. Tá? Qualquer um vai ficar admirado e vai elogiar e vai aceitar, né, aquilo que ele está se pondo ali. Em Daniel 8:23 diz que ele é um gênio intelectual. Ele é uma pessoa que tem um vasto conhecimento em todas as áreas. Então ele vai ter domínio de quase de tudo. Área de computação, área religiosa, área política, área militar, em todas as áreas ele terá o domínio. Já pensou? Uma pessoa muito inteligente que o quê? Vai ter muita sabedoria, né? Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Capaz de discernir enigma e mistério. Vai ser um cara assim que tem uma capacidade violenta, né? Então ninguém vai ganhar dele num debate, porque ele vai ter o quê? A capacidade de expor todas as coisas e decifrar qualquer enigma aí. Outra coisa, ele será um gênio empresarial. Está lá em Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Tá? É muito importante. Então ele vai ser uma pessoa que sabe entrar no mercado, ele vai ganhar, ele vai apostar e ele vai o quê? Ter sucesso como empresário. Olha só, um homem que tem a capacidade de uma boa oratória, um homem que tem o quê? A capacidade de um poder intelectual muito grande, um homem que é um grande empresarial. Que coisa que esse homem está sendo aí. A besta, ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Olha só, então tudo que ele fizer vai dar negócio. E uma das coisas que ele vai fazer assim que vai ser muito notório, é que não vai precisar mais de cartão de crédito, não vai precisar de tanta coisa que está tendo hoje. Ele vai o que? Dizer através do que? De proteção, que é melhor o que? Você ter uma marca tanto na mão direita como na testa. Por que na mão direita e na testa? Porque se cortar a sua mão, a testa salva. Agora se cortar teu pescoço aí não tem como te encontrar mesmo, tá? Então para cuidar de sequestro, para fazer transições sem ser assaltado, nada disso aí, ele vai conquistar as pessoas para que se implante isso dentro de uma boa, né? Hoje tem lugares que já estão implantando chip e as pessoas estão o quê? Muito contentes com isso, mas é uma ação que empresarial, além de render muito dinheiro, terá o controle de todas as coisas.
será um gênio político. Tá? Eu vou dar aqui Apocalipse 17, 11 e 12. Tá? Então vai ser aquele que sabe fazer política, sabe o que? Conquistar os adversários a ficar em prol dele. Então ele vai coordenar em todo, irmãos, isso a nível mundial, não é no nível de um país, é em nível mundial. Então, até aqueles que não concordaram a princípio, quando escutar a proposta dele, os caras vão se dobrar diante dele. É um homem terrível mesmo, né? Com oratória, intelectual, empresarial, político. E será, tem uma coisa que eu pus aqui, será também um gênio militar. Ele vai controlar, você vai ver que ele vai controlar o mundo através do que? Da sua operação, da sua ameaça, de quem não querer concordar, através de armamento militares, né? Política militar. E ele será também muito esclarecido em questão religiosa, tá? E então isso é muito importante. Apocalipse 13, versículo 8 diz sobre isso aí, né? Que ele vai ser uma pessoa entendido em, o judaísmo, ele é o Torá, todos os livros judaicos, todos os livros muçulmanos, né? O livro o Alcorão, como a Bíblia, ele terá uma grande comunicação, porque ele vai o que? Influenciar muito aí. Já pensou um homem com essa capacidade mundial, que domina a parte política, a parte militar, a parte intelectual, a parte oratória, a parte religiosa? Será uma pessoa tremenda, né? Uma pessoa de capacidade tremenda, e ele vai o que? Coordenar. E o mundo está clamando por isso. Ontem eu li lá na Terra, naquele navegador Terra, estava assim que o G7, o grupo dos países, né? Os 7, eles estão criando o quê? Um imposto global. Já pensou? Um imposto mundial. Tá? Já pensou? A gente tem tanto imposto, agora vai ter o imposto mundial, e vão atingir o quê? As empresas com isso, tá? As grandes multinacionais, e naturalmente isso vai vir para nós. 13:8, o que diz aí? 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Olha só uma coisa importante, a igreja não estará mais aqui, a igreja foi para o céu. Aqui só vai estar o quê? Outras pessoas, mas a igreja, outras pessoas que não faz parte da igreja. E aqui essas pessoas serão dominadas por isso. Então é importante a gente estar preparado para sair. Não é problema nenhum não, tá? Pode ficar tranquilo. Olha, o segredo de isso aqui que eu queria que você ficasse. Segredo de sua natureza espiritual. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 3. Ele é chamado aí, não vos deixeis enganar de forma alguma, porque porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Tá? 2 e 3, então ele diz assim, esse homem é o homem da iniquidade, o homem do pecado, ele tem prazer no pecado, ele o que? Se deleita no pecado. O que é o pecado? Tudo contrário às leis de Deus, e ele vai ter o prazer de o que? Fazer tudo contrário às leis de Deus, né? Ele vai viver completamente no pecado. Pensa numa pessoa má, pensa numa pessoa que não tem limite de ódio, de raiva, de destruição,
é esse homem, chamando de anticristo, e ele vai fazer parte da trindade satânica, porque a trindade satânica é o dragão, o anticristo e o falso profeta. Estão entendendo? Então, o anticristo, ele é um líder político. Nós vamos ver mais tarde o quê? Que o falso profeta, que vai ser um líder religioso, que vai dar apoio ao líder político, que é o anticristo. E nós estamos vendo aí que o que? Está sendo aqui implantado o ecumenismo, a unidade da igreja. Isso aí está fora dos princípios da palavra de Deus. Mas esse falso profeta, ele vai juntar todas as religiões para adorar, para o que dá apoio ao anticristo. Olha como que a coisa está. 2 de 2 Tessalonicenses 2:4 vai falar: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se com Deus. Olha, ele vai se dizer que é o que? Um Deus. Gente, e esse negócio já está mais perto, está aí no mundo já, tá? O segredo da sua origem é Apocalipse capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 4. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou para a besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Olha só, ele sai do mar, ele sai do meio do povo, tá? Então ele não é que ele vai aparecer, ele sai do meio do povo, né, que está ali. Então ele é um homem que sai o quê? Com toda essa capacidade. E outra coisa, ele vai ficar enfermo. E aí no versículo 4, sabe o que vai acontecer? O próprio diabo entrará nele. Ele vai agir como o quê? Um homem que o quê? Que está com... Desculpa a expressão, o diabo no corpo não. Eu podia até falar assim, né? Literalmente está com o diabo no corpo, né? Então ele vai ser o cão mesmo, o que? Dentro do quê? De um homem. Ó como que vai ser, ó, no versículo 4 aí, ó. Não diz aí o versículo? A adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade para a besta. Deu então, toda. Todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Então, ó, todo o poder vai ser ali. Então, pensa numa coisa terrível, irmãos, tá? Ninguém ouviu mais que isso. Nem na história, a gente pode falar sobre Hitler, a gente pode falar sobre Nero, a gente fala tanta gente que foi muito má, mas esse anticristo será terrível. E ele vai, você vê o versículo 4, a turma vão adorar ele como Deus, tá? E aí o que é uma coisa muito séria, mas graças a Deus você não vai ver aí, só se você não for arrebatado. Mas se você quiser ficar aí para conhecer, tá? O segredo do seu comportamento, segundo Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 8, pode marcar aí, segundo. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus lhe matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida. Ó, esse 2 Crônica 2:8 diz que ele é o quê? É o iníquo. Iníquo é uma pessoa sem lei. Vou ler aqui, está escrito, ó. Significa, pois, que ele se porá a qualquer forma de ordem constituída, sendo um cruel inimigo das leis, desde que ela traduza alguma maneira visão cósmica de sabedoria de Deus,
ou de sua influência no mundo. Em outras palavras, tudo que tiver que fala em relação a Deus, a Jesus, a qualquer coisa relacionada à Trindade, ele vai desfazer, ele vai blasfemar, ele vai fazer ao contrário. Está entendendo? Como o Espírito Santo que nos impulsiona para a gente fazer as coisas certas, ele vai ser impulsionado para fazer tudo errado. Já pensou? Vamos lá, aí mesmo em Tessalonicenses 2:3, ele será chamado de o homem da destruição. Ele vai Ele não vai se converter. Uma vez eu entrei numa igreja e a pessoa estava orando para que o anticristo se convertesse, para que o pastor tudo se convertesse. Eu falei, isso é doidura, ele não vai se converter, ele não vai regenerar. É a índole dele dessa maneira. Nem o diabo não vai. Eles têm a tendência para o mal. Estão entendendo o que eu estou falando? O único que pode se converter hoje em dia é o homem. E ele que decide se ele quer ou não se converter. Eu gostaria aí o segredo da sua manifestação, que é em Daniel capítulo 9, e o versículo 26 e 27. Nós devemos tomar atenção nisso aqui, que é muito importante. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. Esse é Jesus. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, consagra a cidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Aqui fala dessa uma semana, que é é de dias, que torna-se 7 anos, né? Porque cada dia é um ano. Ele vem trazendo a falsa paz, mas depois de 3 anos e meio, ele quebra isso. Ele quebra o pacto com Israel. O que hoje o povo de Israel está esperando? O Messias. Então, eu deduzo, tá, irmãos, que para o judeu aceitar ele como um grande líder, como o Messias, ele tem que ser descendente de judeu, tá? Ele tem que ser, porque senão os judeus não vão aceitar isso, tá? Então ele vai fazer um pacto de 7 anos, e nisso aí ele está macunando para para impor a sua vontade. E 3 anos, depois de 3 anos e meio, ele vai entrar lá em Jerusalém, que vai querer ser adorado, vai fazer sacrifício ali, e aí a guerra vai ser terrível, tá? Então, olha, o segredo de sua atuação política, ele vai, irmãos, comandar a Rússia, o Irã. Hoje em dia você vê, parece que hoje tem um tratado de paz entre Israel com todos ali, as pessoas árabes, mas vai haver uma repentina destruição nisso aí, tá? Então a gente está atento no que vai acontecer aí, porque olha, vai ter um Gog e Magog, que é lá em Ezequiel 38 e 39, quer dizer, a Rússia e o Irã vão vir contra Israel, tá? Isso aí esse negócio aí está bombardeando essas coisas aí. Então, a atuação política dele é que ele, como tirano, ele vai controlar todas as coisas, as atividades econômicas. Então, olha,
irmãos, vai controlar a economia, quem pode comprar e quem pode vender. Ele vai o quê? Controlar a política e ele vai controlar a religião. Vai controlar tudo. Já acabou a festa, tudo estará sobre o seu controle. E ele tem capacidade para isso. Ele vai mudar as leis, mudar os tempos. Ele o quê? E vai levar todo mundo contra Israel depois da quebra do pacto de 3 anos e meio. Olha, eu estou resumindo aqui que é muita coisa. Se eu for dar uma aula sobre isso aqui, de tudo que eu estou falando, é no mínimo 60 aulas. Então a gente está fazendo um resuminho aqui. E olha a atuação política dele, tá? Tanto domínio nos países, como economia, como militar, como tudo. E esse homem está aparecendo já por aí, gente. Já só uma coisa que eu detenho, é a igreja do Senhor. Olha, o segredo de sua atividade religiosa: controlará o sistema religioso político mundial, será adorado pelos homens. Nós lemos aí, né, Apocalipse 3 e 4, será adorado pelos homens. Inspirará temor, né? E promoverá a iniquidade e a apostasia no mundo. Ele vai receber adoração, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai se apresentar no templo de Deus e querendo ser Deus. Então, olha, como eu disse, ele vai conhecer tudo de o quê? Do Alcorão, tudo da Bíblia, tudo do Torá. E ele, com essa inteligência, com essa influência, ele vai dominar o sistema religioso com o apoio do falso profeta. Olha, tem uma coisa que diz aqui, olha, Daniel capítulo 8 e 24, o segredo de seus milagres. E ainda por cima, irmãos, ele vai o quê? Lê para mim. Ali por cima, ele vai operar milagre. Tá? Já pensou um homem operando milagre? Pode, se alguém aí está, Deus está usando, tomara que seja Deus usando aí, que começa o quê? Em milagre, vai todo mundo para lá. Agora, pensa um homem que é importante, um homem que tem domínio em todas as áreas, e agora começar o quê? Operar milagres, aí que a turma vão o quê? Vão atrás dele mesmo, né? Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo, destruirá terrivelmente, sem a menor piedade, terá êxito em todas as suas pelejas, derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Esse povo santo não é a igreja, tá? Então, depois que a igreja sai, o povo santo sempre se trata do que? O povo de Israel. E você vai falar, depois que a igreja subir, vai haver, isso a gente vai falar na próxima aula, vai haver salvação? Vai, só que é pela fé e o quê? E pela vida, vai ter que morrer, tá? Porque o anticristo não vai aceitar esse tipo de afronta. Com Israel, o segredo de Israel é que ele vai fazer um pacto de 7 anos e o que? Com 3 anos e meio ele vai quebrar. O segredo com seu relacionamento com Satanás, olha só, irmãos, ele virá com a imagem de Satanás. Vamos ler de novo Apocalipse 13, versículo 4. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Tá? Besta e anticristo é a mesma coisa, tá? Besta e anticristo é a mesma coisa. Então o que? Eles vão adorar. E Satanás vai dar essa autoridade. Então, irmãos, ele é o homem do Satanás mesmo. Jesus Cristo é filho de Deus, ele vai ser o filho do capeta, tá? Segredo do seu número é 666, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 18.
logo que começou aí a parte de computação, daqueles dígitos, eles já fizeram tanto cálculo, né, sobre tudo dá, a divisória, se você somar e dividir lá, dá 666. Então, 666 é o nome do homem, da besta. Então, vai ter essa marca aí naquele chip que vão implantar. Tá? Tem tanta gente aí, gente, não está tomando vacina com medo do chip. Calma aí, não é ainda não. Esse aí está tranquilo, pode tomar aí, que ainda não veio ainda o quê? Tá? Ainda não tem nada de chip, nem nenhuma vacina. Tá? Pode ter mais tarde, mas agora ainda não. Não morra não, toma aí a vacina. Vamos lá. O segredo da atuação de restrição do seu poder. Quem que pode impedir? Quem está impedindo hoje desse mundo ser pior, que tem uma miséria? Sabe quem que está impedindo hoje? O Espírito Santo que está na igreja. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo estiver na igreja, o anticristo não pode se manifestar. Irmãos, a coisa mais saudável que existe na face da terra, saudável, não só religiosa, como social, se chama igreja. Integração de família, socorro, orientação, né? Restauração, né, do ser humano está na igreja. Não tem nenhuma instituição fora da igreja que faça isso. Mas o que? A igreja é uma instituição muito importante. Mas o anticristo será manifestado se tirar o que? A igreja daqui. Vamos lá? No entanto, vós sabeis o que o está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tá? Olha, tirando o que? O Espírito Santo que vai levar a igreja, aí ele, enquanto tiver a igreja, enquanto não vier arrebatamento, o anticristo não vai poder. Ele pode ficar furioso, mas ele não vai fazer nada. Olha o segredo de sua estratégia. O anticristo tentará aparecer como um super-homem. E ele vai tentar o quê? Tentar ajustar em todo o domínio, em todas as áreas, tá? Mas na história tem muitas coisas que se fala como ele, né? Como percussores, que Mussolini, Hitler, não vou pôr Lampião não, né? Que Lampião é pequenininho, tá? Mas esses grandes generais, Alexandre o Grande, fizeram coisa bárbara, mas só dizendo, ele vai vir aí, um homem pior vai vir aí, um homem pior vai vir, e esse homem pior é o anticristo, tá? Eu quero ler aqui rapidamente o segredo da abominação da desolação. Daniel capítulo 9, versículo 27, a gente já falou. Ele vai ser uma pessoa abominável, imoral. Jesus falou sobre ele aí. Mateus 24:15 fala que Jesus se referiu a esse ser, esse homem que está aí, que ele ia ser uma pessoa muito terrível. Ele ia ser uma pessoa maligna, blasfêmia. Põe coisa feia aí nesse negócio. Esse é o anticristo. Tem aí 24. Assim, quando virdes a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Tá? Ele vai chegar lá no templo de Jerusalém e vai fazer sacrifício, vai fazer coisas que não é para fazer. Teve um Antíoco Epifânio, lá por 167 a.C., ele pegou e fez isso no templo de Jerusalém. Tá? Ele matou um porco, e um porco no templo de Jerusalém é um sacrilégio, é uma coisa terrível. É igual chegar aqui e fazer um sacrifício de o quê? Diabólico. Aí não pode, é uma coisa séria isso.
Então ele será uma abominação. Quem gosta de coisa boa vai ficar assim, com nojo dele, né? O segredo da antecipação do anticristo na humanidade. O anticristo conseguirá iludir a raça humana. As pessoas não vai ter aquele discernimento. Irmãos, chega uma pessoa, vamos chegar um político aí, eu vou te dar casa, vou te dar carro, vou te dar um bom salário, vota em mim. Todo mundo vai, ou não é? Tá? Desde lá do norte, nordeste, até se prometer, a turma vai. Tem homem que promete até mortandela, a turma vai para o negócio, quanto mais o que? Se prometer dar casa. Quem que não quer uma casa boa? Quem que não quer o que? Um carro? Quem não quer ganhar bem? Quem não quer comer bem? Né? Quem que não gosta de andar faceiro? Todo mundo quer, a maioria. Se esse anticristo ele vier isso prometendo paz, todo mundo vai, tá? Eu estou falando todo mundo porque você não vai estar mais aqui. Só se você estiver lá no céu para dar uma olhadinha e falar, não, eu vou descer, eu vou lá também. Mas não, você vai estar lá, tá? Olha, porque o homem, ele deseja coisas sem sacrifício, ele deseja qualquer coisa fora, assim, da palavra de Deus. O homem, a tendência do homem é pecaminosa, tá? O segredo da guerra é entre o espírito do anticristo e a igreja. O diabo sabe, gente, o diabo sabe que a igreja vai subir. O diabo sabe que você é de Jesus, ou não sabe? Sabe ou não sabe? Lembra lá no capítulo 19, ele diz, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus. De Atos, 19 de Atos, mas vocês eu não conheço. Então, o diabo sabe, é por isso que ele luta para você desanimar, para você ficar frio, para você não orar, para você não ler a Bíblia, para você fazer tudo errado. Ele faz de tudo porque ele não quer ver você subir, ele não quer ver você ir no arrebatamento da igreja. O espírito do anticristo guerreia através de falsa doutrina, expansão do movimento mundial, ecumenismo, modernismo teológico, vaidade desenfreada, espírito de apostasia, rebelião, murmuração, ateísmo, desordem geral e perseguição aos santos. Então, ateísmo, ecumenismo, vaidade desenfreada, espírito de apostasia, de rebelião, de murmuração, tudo que é contra Deus, ele está o quê? Atazanando as pessoas para que faça dessa maneira. Olha, então vamos ouvir aquilo que Deus está falando, que o Espírito Santo está falando. Não vamos ser rebeldes, não vamos murmurar, vamos crer na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar santos, porque o anticristo, né, o espírito dele que age aqui na terra, quer que você faça errado, mas faça o certo, renuncie o errado e faça o certo. A última coisa que eu quero dizer, esse homem tão mal, tão terrível, ele vai ser vencido por Jesus Cristo. Amém? Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 18, aí vai ser muito longo. Assim, quando você for ler Apocalipse capítulo 18, 19, vai vir o que? Jesus vai vir em glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e com a igreja, e ele vai pisar no Monte das Oliveiras e vai vencer o que? O anticristo ali no Armagedon, tá? Todas as ações aliadas ao anticristo, ele vai vir para o vale ali do Armagedon, e Jesus vai pôr os pés ali no Monte das Oliveiras e vai o que? E vai derrotar, amém? Olha, a vitória é nossa, a vitória já é nossa, já está declarada, amém? Jesus vai vencer. Só outro texto aqui, segundo Tessalonicenses 2:8. Então será plenamente revelado o perverso,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vida. Destruirá, ó o que diz aí, vai destruir, vai lançar no lago de fogo, você vai ver ali. Então ele será derrotado por Jesus, irmãos. Fique com essa palavra, a vitória final é nossa. Eu sei que está luta, às vezes está difícil, tem problema, tem toda coisa contrária, mas fica firme, fica do lado de Deus, que a vitória será grande. Quando eu estava vindo para cá, ali com o pastor Daniel e a apóstola, nós estávamos lendo aquele texto de Daniel 11, 37 e 38, que diz assim: ele não vai respeitar nenhum tipo de deuses dos seus pais, e ele também não vai respeitar as mulheres. Ó, uma coisa séria aí, ó. Ele não vai respeitar as mulheres, tá? Amor, não sei se é o amor à mulher, os direitos das mulheres, ele não vai aceitar isso. Mulher será uma coisa assim, como qualquer coisa. Por isso que é bom que você fique com Jesus, que Jesus te valoriza. E ele tem raiva das mulheres, sabe por quê? Porque foi através das mulheres que o Jesus veio. Através de uma mulher veio, e a mulher foi a primeira a noticiar o quê? A ressurreição de Cristo. As mulheres falam bem, né? Tá bom? Amém, irmãos? Tá? Que Deus abençoe aí poderosamente, tá? Nesse vídeo é muito importante a gente saber alguma coisa desse capeta aí, tá bom? Deus abençoe.